Olá galera, tudo beleza? Então hoje pessoal, nós começamos a primeira aula do nosso segundo trimestre. Eu já apresentei alguns elementos introdutórios para vocês lá na nossa última aula online que tivemos, mas em decorrência das medidas tomadas pelo governo de contenção ainda mais da pandemia, nós agora voltamos para as aulas à distância mesmo, que eu gravo aqui previamente para vocês, tá? Então, pessoal, nosso primeiro tema desse trimestre é a civilização egípcia, uma civilização muito importante para a construção da nossa identidade como civilização, porque eles trouxeram muitos elementos que foram replicados e melhorados posteriormente por outras civilizações, mas muito da base política, social, científica, as técnicas de domínio agrário, tudo isso se deve à civilização egípcia, e nós vamos ver cada um desses elementos no decorrer destas próximas aulas, tá, pessoal? Então, a primeira coisa que nós devemos saber em relação ao Egito, que ele se desenvolve no nordeste da África, ou seja, a maior civilização que nós temos conhecimento na história da humanidade residiu no norte da África, na região que era denominada como Crescente Fértil. Por que Crescente Fértil? Porque é uma bifurcação em delta, onde naquela região você tem, em decorrência dessa modificação dos fluxos hídricos, você tem uma terra muito fértil. Então nessa região, pelo menos naquele período onde a civilização egípcia surgiu, aquelas terras eram muito férteis. Hoje, as condições geográficas no nordeste da África são muito diferentes daquele período de 3.000 anos antes de Cristo, tá? Porém, alguns vestígios das técnicas que os egípcios utilizaram, como por exemplo a utilização de diques para contenção de água, as canaletas para levar a água para mais regiões, tudo isso ainda nós temos vestígios arqueológicos para analisar, tá? Então, o Egito foi formado, a civilização egípcia se formou a partir de diversos povos, entre eles os amíticos, os semitas e os núbios, sendo que os semitas depois tiveram um desenvolvimento muito maior lá no mundo persa, que nós também vamos ver. A civilização teve seu crescimento fortemente ligado aos recursos hídricos fornecidos pelo rio Nilo. Então lembrem que eu falei para vocês que toda grande civilização, toda grande metrópole, centro urbano, tem como marco inicial um rio, porque o rio vai ser a base da agricultura. Então, como antes da Revolução Industrial, que aconteceu apenas no século XIX, que a indústria começou a ser a base econômica, as civilizações utilizaram muito do sistema feudal, do sistema agrário. Os rios eles foram um fundamento sobre o qual todas essas civilizações criaram os seus sistemas políticos, por conta da agricultura. A agricultura ela foi muito importante por muitos séculos e por 2 milênios dentro da nossa civilização ocidental para a formação daquilo que nós entendemos como Ocidente, tá? Então, o Egito ele é marcado por alguns períodos muito importantes, e cada um tem as suas características, as suas peculiaridades. Daqui eu trouxe alguns para vocês marcarem e não esquecerem, tá? Isso aqui não está no livro de vocês, o livro de vocês já começa a falar do período imperial do Egito, mas eu acho importante a gente entender como é que se deu os processos anteriores à formação do Império, porque o Egito ele não se tornou uma potência política antes de Cristo, lá nas civilizações antigas, em decorrência de sorte, né? Foi toda uma construção que dependeu de uma série de elementos naquele contexto, de recursos, de elementos climáticos, de fragmentações das próprias culturas que estavam ali convivendo na mesma região que a civilização egípcia, tá? Então, nós temos o período pré-dinástico, e aqui é a ideia de dinastia, né? Porque a dinastia é um período onde um modelo de governo ele permanece por várias gerações. Isso é o conceito de dinastia, tá? Então aqui nós temos o período pré-dinástico, que começa ali por volta de 4.000 antes de Cristo, tá? Quando os nomos, pequenos estados, parecido com a ideia de cidade-estado, que nós vamos ver depois na Grécia, foram estabelecidos em torno da economia agrícola. Então vejam aqui a agricultura como a base destas civilizações, e também o artesanato e o uso dos metais, tá? Lembre-se que 4.000 a.C. já é o período
Neolítico, lá ao final do período Neolítico nós falamos na pré-história e também a Idade dos Metais. Então, a Idade dos Metais faz a junção entre o período Neolítico, onde surge a cultura, para as grandes civilizações. Então, aqui a utilização dos metais também foi muito importante para a consolidação dessas culturas, tá? Então, nós temos o período Antigo, que ele se inicia ali em 2780 a.C., e aqui nós temos o início da figura do faraó, né? A égide dos faraós. O que é a égide? Esse conceito aqui significa proteção, escudo. Então os faraós, eles representavam uma espécie de patriarca. Nós poderíamos dizer que aqui neste momento do processo civilizacional aparece a ideia do patriarcado, uma figura masculina, tá? Representante não só dos seus súditos enquanto dependentes de recursos ou de proteção, mas sim também o faraó exercia uma representação divina, ele representava os deuses, ele era o escolhido dos deuses na terra. Então aqui nós começamos a formar também o elemento mais fundamental para entendermos a política do Egito Antigo, que é a teocracia. Esse conceito de teocracia eu vou explicar em específico nas próximas aulas, tá? Mas guardem esse conceito porque ele é muito importante, e aqui neste período, que é o período imperial, né, quando surgem os impérios, a expansão do reino egípcio aqui, nós temos o surgimento da figura do faraó, tá? E nós temos o período intermediário, que não tem necessariamente ali uma data específica, porque ele acontece no Egito na parte sul, primeiramente, depois ele vai chegar à parte nordeste, propriamente dita, tá? É quando houve aqui a recuperação do poder dos nomos. Então, você tem uma fragmentação do poder do faraó e as cidades em torno ali, né, que nós chamamos de províncias, né, que respondem ao poder do faraó, começam a ter uma certa autonomia e se contrapor ao faraó, tá? Então, nós temos o Médio Império, que se estendeu até 1785, que é a retomada dessa influência do faraó como uma autoridade. Daí nós temos aqui um período intermediário, que se caracterizou pela invenção dos Hyksos, que estabeleceram-se no delta do Nilo até por volta de 1580, né, a invasão dos Hyksos, que é um povo que não fazia parte daquele eixo do delta, né, da região fértil do Egito, que eles tentam invadir o Egito para conquistar ali terras para a sua própria formação enquanto civilização, né? Então eles são invasores, eles fazem a figura de uma espécie de bárbaro, que seria aquilo que nós vamos ver depois no Império Romano, o invasor, né? Aquele que não faz parte da cultura, tá? E daí nós temos o Alto Império. Aí sim o Alto Império, ele forma aquilo que nós conhecemos como o apogeu do período egípcio. Nós temos ali Ramsés, Tutankhamon, os grandes faraós desse período, tá? Então, dito isso, pessoal, aqui é só mais para contextualizarmos, para vocês verem como a extensão do Império Egípcio, ele é muito maior do que a história da nossa própria civilização ocidental, né? Nós temos aqui 40 séculos, né, de desenvolvimento e de cultura. Então isso é algo que nós devemos considerar em paralelo com a nossa própria civilização. Então nós temos uma civilização inteira que se formou e também entrou em um processo de decadência, tá? Isso faz com que nós tenhamos uma abordagem em relação à história de que toda e qualquer civilização, ela está fadada a um processo de ascensão, desenvolvimento, regularidade, depois ela entra em um processo de decadência. Talvez isso aconteça com as grandes potências culturais hoje. Então, talvez daqui 20 anos nós tenhamos um outro país à frente da economia. Talvez daqui a 100 anos nós tenhamos uma outra civilização que não respeita esses limites demarcados entre nações que existem hoje, e assim por diante. Talvez exista uma guerra, uma terceira guerra mundial, que remodele toda a estrutura social e econômica do mundo, ou até mesmo essa pandemia. Então isso aqui mostra de maneira bem panorâmica como o processo histórico ele é algo contextual. Eu tenho que considerar cada contexto para que eu não faça uma análise equivocada daquele desenvolvimento cultural, né? E também respeitando cada cultura em suas especificidades, em suas características únicas, tá? Então, pessoal, já que nós estamos falando de desenvolvimento
do Egito, nada mais importante do que falar da agricultura, né? Então, aqui desde a sedentarização dos seres humanos, os egípcios passaram a se organizar em núcleos para desenvolver atividades produtivas, né? Porque eles fazem parte ali dos primeiros vestígios de uma cultura que surge na ponta do desenvolvimento humano. Nós temos também lá na Ásia alguns focos que ocorrem na China, mas nós vamos ver isso em uma outra análise. Mas tanto a China, a região onde fica a China, como o Nordeste da África tiveram o mesmo ímpeto de desenvolvimento, de surgimento, né? Eles surgiram no mesmo período. Então nós vamos ver isso depois, né? Depois que nós analisarmos aqui esse período essa região que é o Nordeste da África e também ali o Oriente Médio, a Mesopotâmia, tá? Então a atividade agrícola passou a fazer parte do cotidiano do homem. Houve a domesticação dos animais, que eu já falei para vocês que foi fundamental, e a invenção dos primeiros arados e a construção de canais de irrigação. Então é atribuído aos egípcios a invenção dos arados, né, das técnicas de fertilização da terra, mesmo porque eles conseguiram uma façanha que era estender o rio Nilo para o interior, né, do continente. Ou seja, então aquele rio que ele tinha ali uma margem, aquela margem ela era fértil, eles conseguiram estender essa produção agrícola para o interior do continente por conta desses canais hídricos que eles cavaram, né, mudando a direção da água, e assim conforme a água era introduzida no interior do continente, você tinha mais regiões para o cultivo, né? Isso aumentou a produção dos egípcios nesse momento, tá? Então, em decorrência disso, nós tivemos aqui um desenvolvimento muito maior em relação a outras civilizações que existiam. Isso também possibilitou o surgimento de outras civilizações que olharam os egípcios como uma possibilidade de invasão ou de conquista, né? Então os egípcios, além de desenvolverem essa parte da agricultura, em contrapartida, eles tiveram que desenvolver também uma força militar para proteger essa força econômica, esse modelo econômico que eles desenvolveram, que era baseado na agricultura em larga escala. Então eles tinham uma produção agrícola muito maior do que outras aldeias, do que outras famílias, do que outros clãs. Então isso deu um destaque para o Egito e permitiu a eles outros tipos de desenvolvimento tecnológicos, como o desenvolvimento tecnológico da arquitetura, da tecnologia bélica e assim por diante, tá? Então aqui, ó, vocês veem nessa imagem, nós temos canais hídricos aqui, nós temos várias técnicas para a contenção de água, né? Nós temos aqui a utilização dos animais para o arado, nós temos esses centros aqui, ó, que eles são de uma espécie de lugares onde a produção agrícola era armazenada. Então isso tudo aqui gerava uma logística, uma dinâmica de produção que era muito importante para o desenvolvimento dos egípcios enquanto uma potência cultural, né? E a partir disso, né, nós temos o surgimento do Império Egípcio. Lá na página 90, vocês têm algumas informações adicionais e esse fragmento que é muito importante para vocês entenderem por que surge o Império Egípcio, né? Então, nas aldeias, as disputas por terras férteis e o poder levaram a alianças e guerras entre chefes. Ou seja, a motivação de formar um império veio desses conflitos resultantes da ambição de vários povos naquelas regiões férteis, tá? Então a luta pelo espaço econômico e agrário era muito importante. Isso fez com que existissem coalizões, ou seja, uniões de grupos que tinham até rixas internas, mas que a partir dessas alianças, né, dessas junções de culturas diferentes, eles puderam fortalecer ainda mais aquela região, criando assim um império. Então, esses nomos, que são as províncias, né? O que é uma província? É uma região que responde a uma força maior, a um estado maior. Então, vamos dizer que, por exemplo, Curitiba é o reino, né? O império, a capital do império. E cidades como, por exemplo, Colombo, Araucária, representam províncias que respondem a Curitiba, tá? Então essa lógica da província, ela se estendeu em vários momentos da história da humanidade, inclusive aqui no Brasil. Vocês vão ver em dado momento
das aulas de história essa ideia da província muito forte, inclusive aqui no Brasil. Então os nomos eram uma espécie de províncias. Então existiam os nomarcas, que eram os líderes dessas províncias. O nomarca era uma espécie de coronel. Então ele cuidava daquela região, ele determinava as leis, ele fazia valer a lei, ele julgava conforme as leis que eram estipuladas pela capital do império, tá? Que no caso era Tebas. Então, a partir disso, você estipulava as regras daquelas províncias e também você mensurava, você coletava os impostos. E os impostos eram a base para manter a capital do império. E a capital do império basicamente se concentrava em algumas atividades mais específicas, como artesanato, o desenvolvimento de tecnologias para a arquitetura, para as armas. Então o exército era formado nessas capitais. Então os nomos eram uma espécie de feudo, né, que respondia à autoridade do faraó, tá? E o problema é que cada uma dessas províncias, desses nomos, acabavam ter um tipo de relação religiosa diferente. Então, lembre que eu falei para vocês que o Egito, ele é teocrático. Então, cada região adorava um deus diferente. Isso começou a gerar uma série de conflitos, porque você tinha uma província que adorava mais Ra e outra que adorava mais Anubis. Então, o faraó, naquele momento, tinha um vínculo maior com Sete. Então, isso gerava um conflito religioso mesmo, ideológico, que fazia com que o rei, no caso o faraó, muitas vezes intervisse na autoridade dos nomarcas. Isso gerava um desagrado, gerava uma desarmonia, e os nomarcas, eles muitas vezes se rebelavam contra a autoridade do faraó, tá? Então por isso que, mesmo com a estabilidade que ela pode ser muito bem observada na estrutura histórica do Império Egípcio, nós tivemos sim momentos de insurreição, né? Momentos de resistência dessas províncias em relação à autoridade do faraó, né? Então aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, nós temos aqui uma linha do período imperial do Egito, para vocês saberem aqui algumas figuras dessas, vocês vão ouvir em muitos momentos, né? Então temos aqui, ó, em 1292, Ramsés I, depois nós temos Sete I, daí aqui, ó, deste período de 1282 até 1212, nós temos aqui Sete I, que ele vai consolidar o Egito enquanto uma potência. Depois nós temos aqui Ramsés o Grande, né? Ramsés the Great. Daí ó, que Memeptah, Amenemsés, daí Sete II. Todos esses aqui seguidos, e isso aqui é interessante para vocês verem a distância que começa a ocorrer aqui, ó, a distância começa a ficar um pouco menor. Por quê? Porque neste período aqui, nós temos muitas guerras entre o Egito, e tudo isso aqui gera uma instabilidade política. A instabilidade política gera uma mortalidade muito maior, e os faraós, eles também foram afetados por isso, né? E também aqui a estimativa de vida nesse período não era alta. Então aqui os faraós, eles começam a ter uma alternância muito maior em decorrência disso também, tá? Então nós temos a divisão do Império Egípcio em três momentos, né? O Antigo Império, que data ali de 2680 a 2180, ele durou bastante, se nós formos ver em termos históricos, né? É quase o período da Baixa Idade Média, né? Nós temos aqui o Médio Império, que vai de 2040 até 1780 a.C. Lembre-se que essa contagem ela é descendente, né? Por isso essa diferença aqui na nomenclatura, que é sempre de trás para frente. Daí nós temos o Novo Império, que data de cerca de 1580 a 1070 a.C. Ou seja, nós estamos falando aqui do século 17 antes de Cristo, né? Então é muito tempo antes do surgimento das outras potências da Mesopotâmia. Então o Império Egípcio, ele dominava toda essa região aqui, tá? Então, pessoal, por enquanto nós vamos parar por aqui, tá? Nessas informações adicionais. E na próxima aula eu vou falar de cada um desses momentos, vou falar dos aspectos
específicos do poder que envolvia a formação do Egito, sobretudo no aspecto teocrático, tá, pessoal? Então não deixem de fazer as atividades que eu estou postando lá no portal para vocês, tá? E qualquer dúvida, estou à disposição. Até mais, pessoal. Até a próxima aula.